amor de Deus, revela logo. Todo o corpo dela tá como se estivesse travado no tempo, desde que chegou nesse mundo. É uma falação muito interessante, os dados ali que estão sendo comentados te interessam muito em geral. Só que ela mudou a cor do cabelo, tá com aquele óculos lá, não ajuda também, né? Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, comentando aí o episódio 9 da segunda temporada, que teve uma cena que eu achei sensacional na verdade. Mais de uma, teve duas cenas que me chamaram muita atenção. Eu vivo comparando ao mangá, por exemplo, e nessas partes o anime ficou melhor que o mangá. Eu vou detalhar ambas aqui, obviamente dar uma geral do episódio. Teve muita explicação e cortes. Sempre tem. Os cortes, nada pode ser perfeito, né? Então cortaram um bando de partes aí, algumas engraçadas, outras relevantes até, para um certo desenvolvimento e aprofundamento do personagem. Então eu vou comentar isso pra vocês aqui também. Mas pra quem gosta de informações e mistérios, deve ter adorado o tanto de coisa que foi revelado aí nesse episódio. É o episódio do plot twist, basicamente. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Mushoku Tensei. E bom, gente, esse episódio foi focado na Nana Hoshi, ficou o tempo inteiro lá com ela, que é uma personagem que também veio do Japão e foi parar nesse mundo de Mushoku Tensei. Só que diferente do protagonista, ela foi teleportada, enquanto ele foi reencarnado. Isso aí já é particularmente interessante, é um negócio que o pessoal tem dúvidas quem era ela na temporada anterior, até porque, eu não sei se vocês já notaram, mas não tem pessoas de olhos pretos e cabelo preto nesse mundo, ela é uma anomalia. É porque ela veio do Japão, onde isso é super comum. Mas nesse mundo de fantasia, o mais comum é pessoas de cabelo claro, olhos claros, etc. Alguns que leram o mangá ou o material original podem estar esperando eu falar de um negócio que cortaram, que vem antes dessa parte, mas primeiro eu vou falar do que teve no anime. E aí depois, no caso mais pra frente no vídeo, eu falo dos cortes. Eu acho que vai ficar melhor, no caso, nesse vídeo. E bom, o protagonista vai até Nana Hoshi, a indicação ali do Fitz, que é a Sylphie, porque ele estava atrás de alguém que entendesse mais esse negócio de teleporte e tudo mais, e ela é uma das especialistas no assunto. Inclusive é revelado um negócio que eles cortaram, no caso, nos episódios anteriores, a informação de que ela criou o menu, no caso desse colégio, que parece muito com o da Terra em vários sentidos, e também os uniformes também lembram os da Terra. Então muita coisa aí que, no caso, foi criada, que lembra muito a Terra nessa universidade, foram ideias dela. Até as estruturas de aula, um bando de coisas aí. Porque era um dos mistérios. O protagonista tem dúvidas porque várias coisas ali lembram tanto a Terra. O motivo era esse. Porque foi projetado por uma garota que veio da Terra. E bom, ele vai falar nessa garota e vai até ela, só que aí descobre que é aquela mesma garota que estava com o Orsted na temporada passada. E a reação dele ficou sensacional. No caso, ficou super realista, ele tendo aquele choque lá. No caso, é basicamente estresse pós-traumático isso aí também. Ele revivendo todo o acontecimento, porque ele morreu. É um negócio muito pesado. Então, nossa, a reação dele, a atuação de voz também ficou muito boa, a animação também, capricharam muito ali. Tem uma outra cena também bem expressiva, que é mais à frente, mas essa aí já me chamou atenção, ficou muito bem feito esse negócio. Muito superior ao mangá, por exemplo, que geralmente faz coisa muito bem, adapta quase tudo muito bem, corta muito menos coisas, geralmente, que o anime, embora tenha coisas que o anime faz melhor que o mangá, tem algumas sequências que ficam melhores. No caso, o mangá censura mais, cenas 18+, por exemplo. No caso, o anime não mostra tudo nu e cru, mas ainda assim deixa muito mais na cara lá várias coisas, mostra de longe, algo parecido. No caso, não fica tentando esconder, enquanto o mangá esconde com alguma frequência, o mangaka tenta. Então não vão com esse negócio de que, ah não, o mangá é superior em tudo. Não é. Eu falo isso desde a primeira temporada. Eu fui comparado com o mangá, comparo com o original. O anime tem alguns pontos que é muito boa a adaptação. E ele bota algumas coisas que o mangá corta, por exemplo. E o mangá altera algumas coisas do original que ficam ótimas. Eu achei mudanças ótimas e outras nem tanto. Então não existe adaptação perfeita. O original também, eu gosto, como eu falei, de algumas coisas que o mangá mudou. Então eu não acho o original perfeito também. Então, é o que eu falei, cada adaptação de Mushoku Tensei, ou cada versão mais precisamente, tem os prós e contras. E por isso que eu recomendo ler todas. Ler o original, ler o mangá e ver o anime. É bem legal isso, porque não tem aquela versão, nossa, é 100% perfeita, não. Pra mim, pelo menos, não. Então, fica dito isso, porque tem muita gente revoltada, estão cortando tudo e tal, adaptação porcaria, não. Comparado, a maioria das adaptações, tipo, Mushoku Tensei é muito bom. Mas, óbvio, não é perfeito.
podia ser melhor, mas isso aí vale pra qualquer adaptação praticamente. É muito difícil, existe. Mas é uma raridade, aquela adaptação perfeita, não cortou nada de importante, foi um negócio sensacional. Acontece de vez em quando, mas isso é muito, muito raro. Então a gente tem que ficar feliz quando ganha uma adaptação acima da média, como a gente tá ganhando aqui já. E bom, essa cena aí ficou sensacional em termos de animação. Gostei muito como representaram. Ele até chega a desmaiar. No mangá ficou um negócio muito mais leve, no anime passou bem mais a pegada que eu tinha imaginado quando eu li a novel. E bom, ele acorda lá, e aí ela explica pra ele e tal, que ela não quer matar ele nem nada, o Orsted nem tá lá. E ela conta que ela veio do Japão. Tem até aquele negócio das vozes, muito legal isso, esse negócio que eles fazem, porque eles estão falando uma outra língua lá. No caso, que é a língua desse mundo, que o protagonista aprendeu. A Nana Roche também aprendeu. Mas, obviamente, não é japonês, ele ficou ouvindo japonês. Só que é pra facilitar, senão eles teriam que ficar o tempo inteiro uma língua esquisita e uma legenda aparecendo. Então eles deixam em japonês, mas você tem que ter um entendimento de que não é japonês, é a língua daquele mundo que eles estão falando. E aí, eles deixam isso claro, botando a coisa do ponto de vista da Sylphie. Porque a gente vê o que ela escuta, as coisas que ela fica falando ali com o protagonista. No caso, sai naquela língua estranha. E aí, quando o protagonista fala com a Nana Roche, volta o japonês. Pra mostrar que ali é o japonês. A outra linguagem que ele fala o tempo inteiro é a linguagem desse mundo. Então, vocês podem ter ficado confusos com isso. É isso. Só nesse momento eles quiseram deixar claro isso. Por causa da interação dele com a Nana Roche, era necessário. Então, ficou muito bacana isso. Mas ela mostra pra ele lá o papel com o japonês escrito, e ele reconhece lá, então ela sabe que ele é do Japão também. Ele não é uma das pessoas que ela conhecia, a gente descobre até que ela é aquela pessoa que ele se jogou pra tentar salvar, ele não conseguiu, ela foi teleportada, no fim das contas. Só que a parte estranha, ele renasceu muito antes do que ela foi teleportada. Ela foi teleportada pra lá 5 anos atrás. Então até as datas não batem. Como assim? O que aconteceu? Porque ele morreu ali quando ele tentou salvar ela, só que ela foi teleportada naquele momento, só que ela só apareceu lá, foram anos depois. Entendeu? É muito legal isso, você ficar pensando, como exatamente por quê? Então, isso tudo aí são mais mistérios. Então a gente tem respostas de algumas coisas, por exemplo, o evento que aconteceu lá, no caso, que a gente viu na primeira temporada. Aquele teleporte em massa. Como ela fala, ocorreu no mesmo momento que ela foi teleportada para aquele mundo. Então ela acha que pode ter sido, basicamente, um rebote, um efeito rebote. Ou seja, um efeito colateral da magia que trouxe ela para esse mundo. Aquilo aconteceu. Então até a Sylphie fica revoltada quando escuta essa parte, porque ela está falando, no caso, a língua desse mundo de novo. E a reação da Sylphie ficou muito legal, a reação de revolta dela, raiva. Dublagem 10/10, animação também muito boa. Então, olha, capricho muito legal nas cenas-chave desse episódio. Outra coisa que eles fizeram, que eles ficaram até brincando, de contar é quantas vezes a Nana Roche cruza as pernas. Porque é um negócio que o protagonista descreve com frequência no material original, e eles adaptaram certinho, toda hora tem ela cruzando as pernas, com a perna cruzada lá e cruzando de um lado pro outro, lado pro outro. Teve até uma brincadeira que fizeram, o pessoal ficou contando, ela fez isso 7 vezes ao longo do episódio inteiro. Então, um fanservice interessante aí pros fãs da série. E, bom, ela comenta mais um bando de coisas, tipo, ela não pode usar magia, diferente do protagonista, porque ela foi teleportada, então o corpo dela não nasceu nesse mundo, então não tem aptidão pra magia como as pessoas desse mundo têm. Ela não tem mana. E aí ela até faz um trato com o protagonista, porque ela precisa da ajuda dele pra fazer o círculo de magia e tudo mais lá, e a falta de mana atrapalha bastante nisso. Só que ela tem uma anomalia, ela não envelhece. Ela tá exatamente com a mesma aparência, idade. Tem outros detalhes que eu comento também, por exemplo, o cabelo dela não cresce. O cabelo dela tá no mesmo tamanho desde que ela chegou. Caso a unha dela também não cresce. Então ela basicamente tá num modo travado. Todo o corpo dela tá como se estivesse travado no tempo, desde que chegou nesse mundo. É um evento que eles querem achar uma resposta também, o que tá acontecendo, por que isso acontece com ela. Mas ela é basicamente imortal. Só que ao mesmo tempo ela fica gripada, coisas normais acontecem com ela, ela fica com fome. Então não é tudo nela que é invulnerável, por assim dizer, que não muda. Mas é bem interessante isso, porque você fica, pô, por que isso tá acontecendo? Qual a resposta pra isso? Então, ao mesmo tempo que a gente tá ganhando um bando de respostas aqui, a gente tá ganhando um bando de novas dúvidas também. E, bom, é mais detalhado no mangá, algumas partes. Quando ela comenta da chegada dela nesse mundo, mostra ela encontrando com o Orsted lá. Ela quase morreu de fome quando chegou nesse mundo inicialmente, quando foi teleportada. E aí ela chegando na cidade, aprendendo as coisas lá pra tentar sobreviver. Então dá toda uma geral ali, um resumão da chegada dela, ilustrado isso. Enquanto o anime só fala, não ilustraram nada. Então isso aí ficou devendo. Então é o que eu falei, você não tem adaptação perfeita, né? Enquanto alguns pontos ficaram muito legais, melhores que o mangá, por causa dos pontos mais emocionais, outros pontos o mangá ficou melhor dessa cena aí, é um pouco mais completa, também tem uns dadinhos a mais, só que o mais relevante eles colocaram. Alguns se perguntaram se ela sabe que o Rudels é aquele cara gordo lá que tentou salvar ela. Não, ela não sabe.
mas vai demorar um tempão pra ela descobrir. Então não vale nem a pena ficar se preocupando com isso. No caso, não é um evento muito importante, no caso, quando isso acontece também. Então não é, o Mark, você me deu spoiler, isso tem nada demais nisso. Tipo, um evento... O protagonista tá bêbado numa cena muito mais à frente aí, nunca só seria numa quarta temporada, provavelmente, aí ele acaba revelando isso. Mas não é um plot twist absurdo, nem nada disso, não muda, no caso, nada demais. Então é um negócio que eu não ligo a mínima de falar aqui, não vai alterar em nada a percepção de história pra ninguém. Mas alguns podem ter ficado na dúvida se ela sabia ou não, não. Ela não sabe quem ele é. Uma outra coisa muito interessante desse episódio é que enquanto o protagonista adora esse mundo, não quer voltar de jeito nenhum, ela é o contrário. Ela tá desesperada pra voltar pra casa. Esse negócio de ir pro mundo de fantasia não foi maravilhoso pra ela. Embora ela tenha ganhado um corpo aí que não envelhece. O que pra muitos seria um negócio fantástico. Então é bem legal isso. Porque a maioria das histórias de fantasia sempre tenta vender aquele peixe de que, não, a reencarnação pro mundo de fantasia, o transporte é um negócio fantástico. A partir de agora, sua vida só vai melhorar em comparação ao mundo anterior. E o protagonista, embora não seja tudo perfeito na vida dele, ele ainda prefere muito mais esse mundo do que o anterior, a vida dele nesse mundo. Enquanto ela não. A percepção dela do mundo, a comida é ruim, a moralidade também, ela acha horrível desse mundo. A gente viu o negócio de escravos, etc. É um negócio que incomoda ela. Então, o protagonista pode não ter, no caso, ligado pra isso, mas ela liga. Então é muito legal ver isso, no caso, personagens diferentes, com perspectivas diferentes, de situações semelhantes. Muito bacana. No caso, a edição dela é um negócio muito bom a história, porque te deixa em dúvida quanto a vários mistérios, ao mesmo tempo que é bom pra variar, ver alguém que vai pro mundo de fantasia e não achar tudo maravilhoso. Na verdade, quer até voltar pra casa, se possível. Outra coisa que eles comentam, que é interessante, é dos portais. Tem formas de se locomover pelo mundo, que são muito mais rápidas do que aquela, no caso, tudo a pé e tal, pelos caminhos triviais, como o protagonista fez na primeira temporada, mas ela não revela localização nem nada desses locais. Só que foi realmente um dado que você fica, interessante. Não revelaram de graça. Deve ter alguma relevância mais à frente na história. Mas o ponto é que são um bando de informações e todas interessantes. Então, embora seja um episódio que é basicamente só falação, é uma falação muito interessante. Os dados ali que estão sendo comentados te interessam muito em geral. É a diferença entre uma conversa chata pra caramba, que não adiciona em nada, e uma conversa super interessante. Essa, principalmente pra quem não conhece o material original, é super interessante. E, bom, tem a contestação também que eles fazem, se alguém trouxe eles pra lá, mas se trouxe, porque o protagonista foi reencarnado, enquanto ela foi teleportada. Então, tem muitas dúvidas que isso gera e é normal. Com o tempo aí, as coisas vão ser gradualmente respondidas. O ciúme da Sylph na coisa toda lá, a intimidade dos dois lá, e deixando lá isolada na conversa, ficou interessante também, ficou engraçado. E, bom, falando da Sylph, no começo aí mostra a perspectiva dela rapidamente de por que ela não revelou ainda a identidade dela pro protagonista. Na verdade é um motivo bem bobo, mas é factível. No caso, ela não quer revelar porque tá com medo que ela revele e ele diga que não lembra dela. O que seria a morte, basicamente, para ela. Então, ao mesmo tempo que a revelação pode acelerar muito a relação de ambos, também pode, no caso, fraturar de vez. Então ela tá com medo da segunda opção, por mais que seja uma probabilidade menor. Até porque ele não reconheceu ela até agora, só que ela mudou a cor do cabelo, tá com aquele óculos, ela não ajuda também, né? Ela só tá sendo covarde, com certeza. Não quer arriscar a decepção, no caso dele não lembrar dela. E bom, falando em ciúme, ela vê também ele com aquela outra lá, que virou basicamente subordinada dele. Ficou bem engraçada a cena lá, correndo lá, enchendo o saco dele. Sempre com uma comida na mão lá, com a coxinha. A cena ficou muito engraçada, ele fica bravo lá com ela. Então a cena ficou bem divertida. Mas ele não gostou lá, ele estando bem e tal lá com outra mulher. Então se revela logo, minha filha! Então isso é bem frustrante no original também. Você fica, pô, pelo amor de Deus, se revela logo! Fica nessa enrolação desgramada aí, em vez de resolver as coisas de uma vez. Então, calma, porque agora, a partir do próximo episódio, é foco total nesse negócio de desenvolvimento do romance dela com o Rudels. Eu falei que ia tratar disso essa temporada, tá desenvolvendo devagarinho, mas primeiro tinha que resolver várias outras coisas. Essa é a última outra coisa que tinha que resolver antes, realmente, de focar pra valer nesse negócio. Então, pra quem quer desenvolvimento de romance, próximo episódio ele começa pra valer e vai até o final aí dessa parte 1. Eu acho que a maioria não vai se decepcionar pra onde o negócio todo vai. E bom, um negócio bem relevante que o anime cortou, e podia de novo ter colocado, era só cortar o open e end, pelo amor de Deus! Então, eles tinham em 3 minutos de lambuja, mas não usam. Isso dá raiva. Porque, não, colocaram tudo, no caso mais relevante, e aí sobrou tempo, então botaram open end, botaram open end. Não tem problema, não tem problema nenhum nisso. Mas se faltou coisa relevante, aí não, pô, tira open ending. Pelo amor de Deus, sigam o modelo de ReZero. Open é só em alguns pouquíssimos episódios. E bom, resmungo à parte. O que eles cortaram aí foi que o pessoal do colégio tá tudo morrendo de medo do protagonista depois que ele derrotou o Rei Demônio.
A garota gorila, inclusive, que encheu o saco dele no começo, quando ele entrou na universidade, vai lá pedir desculpas e tudo mais. E aí chega essas duas malucas ainda, pra botar lenha na fogueira. Porque elas são obcecadas nisso de serem as líderes e tal, dominar o colégio. E não pararam com isso. Elas só viraram subordinadas do protagonista, seguem as ordens dele. Mas ainda assim querem poder, querem dominar todo mundo. E agora que ele é considerado acima até do rei demônio, elas estão basicamente se fazendo. Então começa a tentar botar moral em todo mundo lá, ameaçar e tudo mais, e aí ele vai, no caso, dar um sossega nelas. Essa parte é só engraçada em geral, mas é interessante para perceber que o pessoal daquele colégio lá ficou realmente estarrecido com o que aconteceu. Enquanto o anime não passou, no caso, essa percepção pra gente. E, bom, é interessante como ele começa a repensar, depois disso que elas falam e tal, que, no caso, ele é muito poderoso, etc. Ele, nossa, realmente, eu derrotei o rei demônio. Então, no caso, eu posso me achar um pouco, né? Só que aí ele lembra do bullying que ele sofreu no passado. E aí ele começa a pensar, pô, mas aí eu vou me tornar igual aqueles caras que faziam bullying comigo? E aí ele pega e baixa a bola de novo. Eu achei muito legal isso, no caso, mostra como, embora o protagonista tenha realmente um bando de defeitos, ele também tem qualidades e tem reflexões muito bacanas. Mas, infelizmente, o anime cortou. Como eu falei, tudo que eu comentei aqui dava pra empacotar e rapidamente mostrar em uns 3 minutos, tranquilamente. Mas, open ending. Difícil, hein? Então, a adaptação teve muitos pontos legais nesse episódio, mostraram o mais importante, mas em outros fatores, eles, no caso, realmente cortaram coisas que não precisava do material original. Mas é isso, a adaptação perfeita é muito difícil de conseguir. A gente conseguiu uma acima da média só, que tem alguns pontos ali que não tem jeito. No caso, só lendo material original para ter a versão completa de verdade. No caso, o mangá também já ajuda bastante. Inclusive, ele tem oficialmente no Brasil, eu mesmo compro e indico. Quem tiver interesse, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E, bom, gente, é isso. Quem quer o arco do romance vai começar pra valer agora, calma. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.